Hello everyone! Are you doing well? I'm great. I'm really great. Thank God. Na aula do dia 23/4, nós trabalhamos a estrutura com should, shouldn't and ought to. Você se lembra? Você se lembra que na realidade a diferença entre eles é mínima, mas existe uma pequena diferença. Quando eu utilizo should or shouldn't, eu estou me referindo a conselho, advice or advice. Eu estou trabalhando conselho. You should study more. You should study math. You should study for your test. Mas quando eu utilizo o ought to, ele tem um pouquinho aí mais de seriedade. Ele é utilizado bem mais para um dever moral. Quando eu digo you should go to the hospital, is a little bit different than when I used you ought to go to the hospital. Qual é a diferença? Eu estou dizendo você deveria, you should go. E quando eu uso o ought to, ele vem carregado de um dever moral. Ele tem um pouquinho mais de força que o should. Então, basicamente falando, essa é a diferença entre should and ought to. É mínima, mas existe. Mas eu poderia dizer também que o ought to, ele já caiu um pouquinho. Ele está meio fora de moda. Então, é muito mais utilizado o should que o ought to. Mas você vai encontrar ought to, ok? Na aula de hoje, nós vamos trabalhar o gerúndio. Gerúndio formado por alguns verbos. E por quê? Qual a função? Quando falamos em gerúndio para alguns verbos, nós estamos falando que nós vamos utilizar o gerúndio em determinadas situações. E quais são essas situações? Existem 3 momentos em que você deve utilizar o gerúndio. O primeiro momento é quando o verbo vier no início da sentença e ocupar o lugar do sujeito. O segundo momento é quando o verbo vem após alguns verbos. E quais são esses verbos? Like, love, enjoy, prefer, don't mind. Sempre que os verbos vierem após estes verbos, vou repetir. Like, love, enjoy, prefer, don't mind. Tem alguns outros e no seu livro você pode encontrar estes verbos. Então, sempre que os verbos vierem após estes verbos, eles virão com ing. E no terceiro momento é após uma preposição. Então, sempre que um verbo vier após uma preposição, você vai acrescentar ing a este verbo. O que eu quis dizer? Vamos lá, exemplos. Primeiro exemplo, eu disse no primeiro momento que quando um verbo vem no início da sentença e ocupa o lugar de um sujeito, foi o que eu falei anteriormente. Se eu digo drinking alcohol is not good for your health, eu estou dizendo o que? Drinking alcohol is not good for your health. Beber álcool, tomar álcool, não é bom para a sua saúde. Veja bem, eu usei drinking alcohol. Esse verbo ele entrou enquanto sujeito da frase. Ele veio lá no início enquanto sujeito. Drinking alcohol. Shopping at the mall is really tiring. Comprar no shopping, fazer compras no shopping é algo muito cansativo. E é cansativo sim, dependendo do momento, é muito cansativo. Principalmente aqueles momentos que antecedem as datas comemorativas, como Páscoa, Natal, né? É algo muito cansativo devido às filas, barulhos, aglomerações,
Doing the tasks is the hardest thing for me. Fazer provas é a coisa mais difícil para mim, mais dura, mais sofrida nesse sentido. Veja bem, doing tasks. O verbo entrou enquanto sujeito da frase, doing tasks. Eu ainda poderia lhe dar mais um exemplo de gerúndio sendo utilizado enquanto sujeito da sentença. Buying things online is really easy. O verbo, ele entrou enquanto sujeito da sentença, por isso, ing. Eu usei o exemplo drinking alcohol is not good for your health. Shopping at the mall is really tiring. Buy things online is so easy. Doing the tasks is the hardest thing for me. 4 exemplos utilizados de gerúndio para sujeito da frase. Drinking alcohol, shopping at the mall, buying things, doing the tasks. Vimos então o gerúndio sendo utilizado como sujeito da sentença, o verbo mais ing. A segunda regra utilizada para o gerúndio é quando o verbo vier após alguns verbos em especial. E quais são esses verbos? Vamos lá. Like, love, enjoy, hate, mind, don't mind, prefer. Todo e qualquer verbo que vier após estes verbos, eles virão com ing. Quando eu digo I hate shopping at the mall, eu usei hate. Todo e qualquer verbo que vier após hate virá com ing. I hate shopping at the mall, but I love buying online. I enjoy buying online. Todo e qualquer verbo que vier após esta lista de verbos como like, love, enjoy, hate, mind, don't mind, prefer, todo e qualquer verbo que vier após estes verbos em especial, eles virão com ing. Ok? E a terceira regra diz, quando um verbo vier após uma preposição, ele virá também com ing. Vamos lá! O que eu quis dizer com isso? Galera, eu quis dizer o seguinte. Don't leave without saying goodbye. Don't leave without. Without é a preposição sem. Without. Don't leave without saying goodbye. Não saia sem antes dizer tchau, adeus, bye bye, como quiser. Fica mais bonito dizer não saia sem se despedir. Mais bonito, né? Eu concordo. Mas quando eu digo don't leave without saying goodbye, eu estou utilizando a preposição without. Por isso que todo e qualquer verbo que vier após a preposição virá com ing. Ok? Don't leave without saying goodbye. I'm interested in riding a bike today. I'm interested in shopping at the mall. I'm interested in buying online. Quando eu digo interested in, eu estou utilizando a preposição in. Por isso, I'm interested in shopping at the mall, buying online, riding a bike, todo e qualquer verbo que vier virá com ing. Está claro para você o uso do gerúndio? Ele virá sempre enquanto sujeito da sentença. Drinking alcohol is not good for your health. Shopping at the mall is really tiring. Buying online is so easy. And doing the tasks is the hardest thing for me. Enquanto sujeito da sentença. A segunda regra, após determinados verbos. Love, like, enjoy, hate,
mind, don't mind, prefer e mais alguns outros que você pode encontrar no seu livro. Então, todo e qualquer verbo que vier após estes verbos em especial, você vai colocar ing. I love buying things online. I hate doing the tests. E I love riding a bike. Eu vou usar 3 situações. I'm interested in riding a bike. I love riding a bike. Riding a bike is right up my alley. Você observou que eu utilizei as regras, as 3 regras ao mesmo tempo? Eu amo andar de bicicleta, eu estou interessada em andar de bicicleta e andar de bicicleta é a minha praia. Is right up my alley, ó. Anota aí a expressão right up my alley, ok? Significa que algo é a sua praia, tem a sua cara. Pedalar para mim tem a minha cara. That's why I said, por isso eu disse, riding a bike is right up my alley. Hã? Bom, a terceira regra é muito clara. Quando o verbo vier após uma preposição, você vai usar o ing. I'm interested in riding a bike. I'm interested in buying things online. E agora aí um grande resumo. Riding a bike is right up my alley. I love riding a bike. I'm interested in riding a bike. Eu utilizei o meu exemplo para as 3 regras utilizadas para o gerúndio aí no seu livro, no seu student book, na page 28. Ficou claro para você o uso do gerúndio nas 3 situações? Eu espero ter lhe ajudado com relação ao uso do gerúndio nas 3 situações específicas, enquanto sujeito da frase, após alguns verbos e também após uma preposição. Se você conseguiu entender um pouquinho mais o uso do gerúndio em determinadas situações e esse vídeo lhe ajudou, dê um like aí. Você vai me ajudar a produzir mais conteúdos ainda para você. So time to work. Let's work just a little bit. So please take your student's book, this one, page 28. Pegue o seu livro do aluno, o seu student's book, and open it on page 28. E abra-o na página 28. Aqui na página 28, nós vamos fazer primeiramente a número 7. E a sua número 7 diz o seguinte: complete the sentences using the verbs below. Complete as sentenças abaixo utilizando os verbos que estão aí naquele box em amarelo. A primeira sentença diz: I don't like, 3 pontinhos, inexpensive restaurants. I don't like. Você se lembra que o like, ele faz parte daquela relação de verbos que todo e qualquer verbo que vier após ele virá com ing. Então, eu vou lá naquele box in yellow, lá naquela caixa em amarelo, escolho um daqueles verbos. Neste caso aqui, o que se encaixa é o verbo eat. Acontece que você precisa colocar ing, já vem com ing. Logo, I don't like eating inexpensive restaurants. I don't like eating inexpensive restaurants. E assim ficou a primeira sentença. A number 2 já começa com espaço para você preencher. Aqui o verbo entra como sujeito da sentença. Logo, 3 pontinhos, online games is really boring. Qual é o verbo que está lá na caixa em amarelo que se encaixa aqui? Seria o playing. Playing online games is really boring. Aqui o verbo entrou como sujeito da sentença. A número 3 segue o exemplo da número 2.
o verbo entrou como sujeito da questão. Logo, 3 pontinhos, tests, is the hardest thing for me. Foi o mesmo exemplo que eu dei durante a explicação. So, doing tests is the hardest thing for me. A número 4, I love, 3 pontinhos, e nice hotels when we are on vacation. Aqueles 3 pontinhos vêm logo após o verbo love. Aqui o love se encaixa naquela segunda regrinha. Staying. I love staying in nice hotels when we are on vacation. A número 5 diz o seguinte, 3 pontinhos, the dishes is the worst job in the world. Aqui, o verbo entrou como sujeito, por isso também tem ing. Logo, taking the dishes is the worst job in the world. Então, 6, 3 pontinhos, out to the movie theater is okay, but I prefer, 3 pontinhos, movies on TV. Na primeira parte desta questão, que o verbo entra como sujeito, going out. Going out to the movie theater is okay, but I prefer. Logo em seguida, nós temos o verbo prefer. E então, esta situação se encaixa na segunda regrinha. Todo e qualquer verbo que vier após alguns verbos como like, love, enjoy, hate, prefer, mind, don't mind, virá com ing. É o caso aqui do prefer. Logo, but I prefer watching movies on TV. Ficou claro? Então, aqui nós vimos, na realidade, 2 regrinhas. A primeira, o verbo entra como sujeito, e a segunda, quando o verbo vier após alguns verbos em especial. Aqui nós não tivemos, a princípio, nenhum exemplo de verbo vindo após uma preposição. E assim finalizamos a número 7 da sua página 28. Vamos aproveitar aqui o embalo e vamos fazer a number 8. A number 8 diz assim: complete the sentences with the gerund of the verbs in parentheses. Vamos completar as sentenças com o gerúndio dos verbos que estão entre parênteses. Aqui você não precisa pensar muito, porque na realidade o verbo já está lhe sendo dado. Você não vai ter que ficar buscando qual verbo que você vai preencher. Já está no final da sentença. Você só precisa aplicar a regra. Vamos lá. A número 1 começa com 3 pontinhos. Logo percebe-se que aqui o verbo ele entra como sujeito da sentença. E o verbo está entre parênteses no final da sentença, que é o verbo watch. Se o verbo entra como sujeito, logo ficaria watching. Watching old movies on TV is a lot of fun. A número 2, I really don't like. Cuidado, verbo like. I really don't like. O verbo é dance. I really don't like dancing very much. A número 3 começa novamente com espaço para você preencher, que no caso seria aqui o verbo buy. Então, se o verbo entrou como sujeito, ficaria buying. Buying clothes is my brother's favorite thing. Comprar roupas é a coisa favorita do meu irmão. A número 4 aqui, o verbo está entre parênteses e é take. Ele entra como sujeito da sentença. Se ele entra como sujeito da sentença, logo, taking my dog for a walk is a good exercise. E a number 5, a última, diz assim, I hate, e o verbo é be. I hate being late for school. Lembre-se, depois de verbos como love, like, enjoy, hate, prefer, mind, don't mind, todo e qualquer verbo que vier após estes verbos, ele virá com ing. Bom, seria isso. Eu vou pedir para que você faça algumas atividades como tarefa para treinar um pouquinho mais o conteúdo da nossa aula.
E se você tiver alguma dúvida, basta você me escrever, me questionar no nosso Hangout. E é isso aí, estamos juntos. Se você achou que essa explicação lhe ajudou a compreender um pouquinho mais o gerúndio e as regras do gerúndio, dê um like aí, ok? Valeu, galera! See you next time. Bye, bye, guys. Bye, bye.